Gente, na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre a prevenção e enfrentamento às diferentes formas de violência sexual e de gênero. Para começar, eu vou ler algumas situações com vocês. Adriana e Bruno são irmãos gêmeos que cresceram presenciando cenas da mãe sendo agredida pelo pai. Gritos, murros e chutes são partes de muitas lembranças. Quando Camila tinha 4 anos, seu padrasto entrou em seu quarto no meio da noite pela primeira vez e começou a acariciá-la, dizendo que se tratava de uma brincadeira, de um segredo entre os dois. Danilo, aos 3 anos, dormia com Dido, seu ursinho de pelúcia. Quando o pai foi visitá-lo em sua cidade e o viu abraçado com o ursinho, atirou o brinquedo longe, gritando com o filho e sacudindo: "Filho meu, tem que ser homem." Eli lembra-se até hoje da alegria que sentiu quando arrumou-se para ir para a escola pela primeira vez. A alegria durou pouco tempo. Desde os primeiros dias de aula, algumas crianças da sala começaram a fazer piadas sobre o seu cabelo comprido, rindo, atirando lacinhos e fivelas, chamando de Eliana depreciativamente. Eli chegava da escola e chorava, com medo de precisar voltar no dia seguinte. Na semana passada, Fernanda foi a uma festa com a prima. Lá conheceu um garoto por quem se interessou. O garoto lhe deu uma carona para casa e, no caminho, começou a acariciá-la e tentar tirar suas roupas. Quando Fernanda disse que não queria, o garoto respondeu: "Quem você pensa que é para dizer não para mim, sua vadia?" E a estuprou. Ao chegar em casa, Fernanda não contou nada para ninguém. Ficou em silêncio e foi tomar banho, sentindo-se suja. Trancada no banheiro, ouviu o pai gritar com a mãe na sala, dizendo que ela não devia ter permitido que a filha saísse, que sair com aquelas roupas não é coisa de moça direita. Quando a mãe de Gisele encontrou camisinha na bolsa da filha, começou a chorar. Disse que estava muito decepcionada. Falou que estava preocupada, que meninas que andam com camisinha não se dão valor, que ela precisa entender que os garotos dividem as garotas entre fáceis e difíceis, entre mulheres para transar e mulheres para casar. Deu exemplo de mulheres do bairro que considera que não prestam e disse que seria um grande desgosto para a família se Heloísa se tornasse uma delas. Heloísa e Jefferson namoravam. Quando Heloísa decidiu terminar, Jefferson sentiu muita raiva e ciúmes. Decidiu publicar uma foto de Heloísa nua na internet. Diante das reações de condenação e as muitas ofensas recebidas por Heloísa, sua mãe decidiu que seria melhor que ela mudasse para outra cidade, com receio de que ainda assim a foto fosse descoberta e mais uma vez Heloísa sofresse humilhações. O irmão de Luciano está internado há 10 dias no hospital. O quadro é grave, fraturas decorrentes de um espancamento que ele sofreu em um bar, por um grupo que o agrediu por estar abraçado com o namorado. Adriana, Bruno, Camila, Danilo, Eli, Fernanda, Gisele, Heloísa, Jefferson, Luciano. Os nomes são fictícios, assim como os exemplos, mas as situações narradas referem-se a ocorrências de discriminações e violências relacionadas à sexualidade e ao gênero, que são muito similares às que ocorrem com frequência e que a gente pode entrar em contato quando atua em diferentes contextos, como o contexto escolar. A gente percebeu
desde violência física no contexto doméstico, violência sexual, também em casa, violência homofóbica, mesmo com criança impedindo de brincar, discriminação por expressões de gênero, violência sexual, tanto no sentido do estupro, quanto violência sexual ao violar os direitos e divulgar uma imagem da pessoa na internet, violando a privacidade. A gente percebe como gênero e sexualidade estão presentes em diferentes formas de violência. São experiências associadas a muitos sofrimentos, sofrimentos que tornam-se ainda maiores quando as pessoas que os vivem não encontram espaço em que possam falar sobre o que sentem. É muito comum que essas pessoas nunca tenham conversado sobre o que aconteceu com ninguém. Sem a possibilidade de diálogo, de escuta, de reconhecimento, torna-se difícil a elaboração. Torna-se difícil pensar como as relações podem ser diferentes. Há inclusive situações em que, sem a possibilidade de diálogo, a própria violência não é reconhecida enquanto tal. Há pessoas que se condenam, que sentem vergonha e remorso, que acreditam ser culpadas pelo que sofreram. A gente percebe como é frequente alguém que em um relacionamento sofre uma violência física, alguém que sofre violência sexual de uma pessoa próxima, por exemplo, acreditar que fez algo errado, que tem alguma culpa pelo que aconteceu. Diante do frequente silenciamento, é importante colocarmos em questão a ideia de que evitar determinados assuntos é uma medida de proteção, que impedir a discussão sobre determinados temas seria uma forma de proteção. O importante é que a gente possa falar sobre. O importante é que a gente possa reconhecer e nomear as diferentes formas de violência, para que as pessoas possam saber que a culpa não foi delas, que não há do que sentir vergonha, que o importante é perceber que os direitos foram violados e que é importante que a gente se organize para que isso não aconteça novamente. Silenciar para proteger, cercear para prevenir são estratégias que impedem, ao invés de favorecer, o que é mais necessário para promover saúde e direitos. A construção de espaços de diálogo, de reflexão, de esclarecimento de dúvidas, de compartilhamento de ideias e de experiências. Então, quando a gente busca desenvolver projetos sobre sexualidade e gênero, com os mais diferentes grupos, adolescentes, educadores e educadoras, profissionais que atuam em instituições de educação, de saúde, de assistência social, familiares, pessoas em situação de violência, o que a gente busca justamente é a construção de espaços de diálogo, de reflexão, de esclarecimento de dúvidas, de compartilhamento de ideias e de experiências. O que os exemplos de Adriana, Bruno, Camila, Danilo, Eli, Fernanda, Gisele, Heloísa, Jefferson e Luciano têm em comum é como os aprendizados sobre sexualidade e gênero são atravessados por padrões, e que, embora esses padrões influenciem tanto situações de agressão, discriminação, estigmatização e exclusão, eles são predominantemente silenciados, e isso faz com que muitas vezes sejam vistos como inevitáveis, como naturais. Um grande desafio para a prevenção e o enfrentamento de situações de violência é justamente que a gente consiga desconstruir essa naturalização. São adolescentes que poderiam estudar na mesma escola, inclusive na mesma sala. Por isso, as abordagens educativas sobre sexualidade e gênero são tão fundamentais. Para uma perspectiva de promoção de direitos, é necessário que o silenciamento e a naturalização sejam rompidos. Então, nosso exercício de hoje será imaginar que a Adriana, o Bruno, a Camila, o Danilo, Eli, Fernanda, Gisele,
Heloísa, Jefferson e Luciano são adolescentes que estudam em uma mesma sala de aula. Você não conhece sobre a história deles e delas, como na maior parte das vezes nós não conhecemos como desenvolvemos um projeto em uma escola e as pessoas com quem a gente desenvolve esse projeto passam por trajetórias singulares e histórias em que pode ter acontecido sim uma situação de violência. Imagine que você desenvolve um projeto com essa sala. Que atividade você planejaria para o diálogo sobre o tema? Prevenção e enfrentamento às diferentes formas de violência. Então, ao longo da aula, vocês podem ir pensando como que vocês trabalhariam o tema prevenção e enfrentamento às diferentes formas de violência.